Boa noite, saudações a todos, professor Glauco aqui, mais uma vez, nessa segunda-feira tão auspiciosa. Peço perdão, antes de tudo, pela qualidade da imagem, que tá bem ruim, porque eu estou usando a câmera do meu notebook. Meu notebook que é da Positivo. Não comprem nada da Positivo, é horrível. Mas não se preocupe, estou dando um jeito, tá bom? Vai ficar tudo tranquilo. Estou comprando material novo. Inclusive, já baixei uns tutoriais, estou dando uma forma aí, uma reciclada para mim poder fazer, para mim poder editar vídeo para vocês, tá bom? E mais uma vez peço desculpa pela qualidade, mas vai ser a gente vai adotar uma nova metodologia, tá bom? Primeiramente, pessoal, o que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre biotecnologia em genética. Opa, peraí, deixa eu só ajeitar, calma gente, que eu tô conhecendo, ó. Tô trabalhando agora isso aqui, vou baixar aqui, ficar aqui de cantinho, vou botar o monitor. Opa, esse aqui é o aplicativozinho que eu tô usando, muito interessante até. Bem, vamos lá, o splicing genético. Vou fazer um F5 aqui para vocês verem melhor. Bem, pessoal, o splicing genético, por mim mesmo, eu que fiz o slide, então vai vir meu nome. Então, pessoal, o gene ele foi descoberto lá por meados do século XIX pelo pesquisador dinamarquês, aliás, nos anos de 1909, desculpe, pelo pesquisador dinamarquês William Ludvig Johansen. Acredito que é assim que seja a descrição do seu nome. Se não for, tudo bem. O que vale é entender que foi esse cara que descobriu os genes, que é um fator adotado do fator hereditário lá do Mendel. Vocês se lembram lá, monohibridismo, dihibridismo, todo aquele conteúdo que eu já dei anteriormente, tá certo? Bem, e o gene ao longo desses anos vem sendo estudado porque é neles que se encontram esses caras aqui, ó, DNA, que nada mais contém todas as nossas características, qual vai ser a cor da pele, qual vai ser a cor do olho, qual vai ser a cor do cabelo. Você vai ter doença A, B, C e D, você vai ter artrose, você vai ter artrite, tá certo? Como é o fato de você saber se você vai ter essa doença? Não, muito simples. Pergunte para o papai de vocês, para a mamãe de vocês, se eles têm alguma doença, tá certo? Por exemplo, artrose, artrite, pode ser desenvolvido também ao longo do tempo também. Mas você pode ter algum fator genético, um tipo de câncer específico, etc. Tá certo? E nós começamos com o limite do gene. O limite do gene, pessoal, por exemplo, a região promotora de genes. A região promotora de genes é uma sequência especial onde pares de bases nitrogenadas da fita de dupla hélice do DNA, onde vai se encaixar uma enzima chamada polimerase. Essa enzima vai se encaixar do RNA e iniciará a síntese de RNA. Vamos lá, pessoal. A enzima polimerase ela vai se encaixar nessa região promotora de genes. Está aqui, ó. Está em inglês porque a imagem que eu consegui foi em inglês. Mas essa região promotora de genes, uma enzima chamada, olha que ela enzima polimerase, vai se encaixar e vai começar a dividir a dupla hélice de DNA, tá certo? E vai começar a produzir uma nova síntese de RNA, uma nova RNA. Tá aqui, pessoal, melhor região promotora de genes. Essa é a região onde vai se fixar. Região promotora de genes, lembrando, é a região onde vai se fixar o RNA polimerase, que é uma enzima, onde ele vai começar, vai começar a separar a dupla fita de DNA. Lembrando que o DNA é composto por duas fitas de RNA unidas. Então ele vai começar e vai começar a separar essa fita de DNA e vai se começar a produção de RNA. Bem, se nós temos a sequência de início, nós temos a sequência de término, que nada mais é
que é umas sequências específicas de bases nitrogenadas que marcam o fim do processo da separação do DNA. Ou seja, se aqui nós temos a região promotora dos genes, aonde a enzima de polimerase vai se encaixar, aqui no final nós temos a sequência de término da síntese de RNA. Observe aqui, ó, a enzima polimerase vai começar a quebrar a dupla fita, e assim que ela vai passando pela fita de DNA, ela vai produzindo uma cadeia de RNA sendo sintetizada, ou seja, sendo criada. E ao fim, quando chega na região de finalização, essa enzima, a região de término de transcrição, essa enzima vai ela vai sair do DNA e vai finalizar o processo de síntese de RNA completa. Essa é a produção de RNA. Então nós temos a região promotora, onde a enzima polimerase vai se fixar, e nós temos a região de término de transcrição, onde a enzima de RNA vai sair. Tudo isso para a produção do novo RNA, certo? Bem, aí nós temos algumas diferenças, né? Diferença entre os genes bacterianos e os genes eucarióticos. Lembrando que a cadeia de bactérias, o gene da bactéria, geralmente é circular, enquanto eucarióticos não são circulares, tá certo? Ó, bacteriano, sequência de aminoácidos de um polipeptídeo correspondente exatamente à sequência de base de DNA que foi transcrito pelo RNA. Já as eucarióticas, a sequência de base de DNA que codifica os aminoácidos está intercalada com as sequências e não participa diretamente da codificação. E isso é uma característica específica do eucarióticos, aonde vai entrar os axons, os introns e os exons, exons e introns, tá certo? E os bacterianos não têm, porque os bacterianos têm uma cadeia circular de produção de produção de RNA e um DNA circular, certo? Bem, conceito de genes. Um segmento do DNA que tem a informação necessária para a síntese de proteína ou aminoácido, composto por regiões, onde nós temos os exons, que são regiões codificantes de DNA, enquanto nós temos os não codificantes, os introns, tá certo? Bem, as regiões codificantes são chamadas de exons e são alternadas, tá certo? Nós podemos observar aqui que nós temos exons em verdes, enquanto nós temos os introns intercalados em vermelho, são chamadas de introns. E são regiões não codificadoras. A grande diferença é que os exons são regiões codificadoras e os introns são regiões não codificadoras, tá certo? Aqui nós temos mais outra característica. Posteriormente ocorre o splice genético, que nós vamos estudar melhor agora, para a retirada dos introns, ficando somente a parte codificadora do gene para orientar a produção da proteína. Então observe, o splice genético tecnicamente é a retirada dos introns e união dos exons para a produção de uma nova proteína. Basicamente é isso. O splice aqui é uma característica generalizado, mas vamos lá. No processo de transcrição genética de seres eucarióticos, o segmento do DNA corresponde ao gene, é lido de ponta a ponta, de modo que o RNA produzido denomina-se pré-RNA mensageiro. Então, aquela região de início de transcrição do RNA para término região promotora de RNA para a região de término de RNA, aonde a enzima polimerase se acopla e começa a produção de RNA, vai produzir um pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro, ele codifica o DNA anterior. Então ele é cheio de introns e exons. Contém tanto exons como introns, como eu falei. Os introns são degradados e os exons são unidos. Então a gente pega os introns, é como se fizesse um Ctrl Z
apaga, Ctrl C é copiar, Ctrl Z é apagar. Um Ctrl Z para apagar os intros e um Ctrl C cola os exons. Entende? Você tá lá o RNA todinho, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para minha tela. Como é que volta aqui? Peraí, aqui, não, oi, tô aqui. Então você pega os exons, né? Aliás, você pega os introns, você corta os introns, tá bom? Você corta os introns e junta os exons, tá certo? É como se você fizesse uma colagem, tá bom? Do RNA, para ele poder produzir a proteína específica que você quer, ou no caso que o organismo deseja, tá certo? Aí se eu virar a cabeça para cá aqui fica reto, meio estranho, tá bom? Cadê? Opa, tá aqui. Cadê? Show de bola. E o processo de edição do RNA por meio de cortes e eliminação de intros e emenda dos exons é denominado splice alternativo ou splice genético. Bem, nós temos uma sintetização do que seria o splice genético. Olha, observe. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui se eu mudo a forma. Não, tudo bem. Dá para ver o monitor no vídeo. Aqui é o DNAzinho e aqui é a enzima polimerase. E ela está produzindo um novo RNA. Observe que o novo RNA, que é denominado pré-RNA mensageiro, ele é cheio de exons e introns. Tá vendo? Exons em amarelos e introns em vermelhos. Então, para que se possa produzir a próxima etapa, que é a proteína, um RNA que possa produzir a proteína, esses introns são degradados e os exons são unidos, a fim de finalmente terminar o splice genético e a produção do novo RNA, tá certo? Que vai produzir uma proteína específica, de acordo com a necessidade do organismo. Agora, melhoramento genético a gente vai dar em outra opção, outra aula, tá bom? Essa aula aqui de hoje vai ser sobre isso, para finalizar. E mais para frente eu vou estar postando uma nova aula, beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus.